Nesse vídeo eu vou te dar uma verdadeira aula de como você pode internacionalizar qualquer tipo de produto e vender para o mundo inteiro, sem qualquer tipo de barreira e mantendo a sua operação atual, se você vende para o Brasil. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Deco Barbosa, sou empresário e empreendedor digital desde 2019 e depois de faturar mais de 15 milhões de reais aqui na internet, hoje eu me vejo completamente capacitado para vir aqui e expor não só as minhas opiniões, mas as minhas experiências. E antes de eu te explicar a fundo como você pode fazer isso, eu quero contar brevemente aqui o que aconteceu comigo. Mais ou menos ali, meados de 2021, eu tinha uma operação rodando aqui no Brasil, 100% Brasil, e eu vi essa operação começar a declinar muito. Eu sabia que aquela oferta era uma oferta muito boa, eu já tinha tentado mudar os ângulos de oferta, precificação, os entregáveis, enfim, eu já tinha feito toda uma repaginação para tentar manter aquela oferta de pé, porque eu sabia que ela ainda tinha muito para vender, só que ela estava ali patinando. Nessa época, eu já tinha um bom relacionamento com uma das plataformas que eu utilizo até hoje de pagamento. E aí, numa das conversas que eu tive com um gerente de plataforma, e eu não sei se você sabe, mas quando você vai faturando muito dentro de uma plataforma, eu digo milhões, você vai subindo de nível. E aí, cada nível que você sobe, você vai tendo uma aproximação ainda maior com essa plataforma. E aí eles te oferecem gerentes, te oferecem um suporte mais personalizado e reuniões quase que semanais se você precisar e quiser. E aí eu tava nesse momento, não tão bom com a oferta, e eu fui fazer uma reunião, uma call, com esse gerente aí de conta. Em determinado momento da nossa conversa, ele resolveu abrir, não me mostrando, mas me contando informações e dados de uma outra conta gigante dentro dessa plataforma, como basicamente uma nova estratégia que o cara estava aplicando na época e que eu poderia aplicar ao meu negócio, porque era basicamente a minha dor ali. Eu estava com um produto em declínio e queria de alguma forma fazer com que esse produto recuperasse o fôlego e voltasse a me dar lucro. E qual era essa estratégia? Nada mais, nada menos do que eu traduzir a minha oferta de português para espanhol. Aí eu fiquei pensando assim, falei, cara, só isso será? Ele, cara, só isso. Transforma o que você já tem, dá tipo um Ctrl+C, Ctrl+V, só que traduzindo. Cara, dito e feito, eu fiz. Eu não traduzi nada da parte da entrega do produto, somente a oferta, E aí quando eu falo oferta, eu falo a página de vendas, o VSL, o banner do checkout, algumas informações, enfim. Daí eu fui lá e fiz. Na época eu demorei mais ou menos 2 dias. Eu basicamente peguei o Google Tradutor e traduzi tudo ali que precisava e utilizei uma plataforma, algum software ali para poder traduzir o vídeo, que eu não lembro agora qual. E para tu ter uma ideia, nessa época acho que nem tinha o ChatGPT, ou se tinha, eu nem sabia da existência dele. E o produto em si eu nem me dei o trabalho de traduzir, porque geralmente eu faço isso. Eu primeiro testo a oferta, deu bom, teve tração, aí eu vou lá e foco no entregável. Com a oferta no ar, um direcionamento para os hispanohablantes. E tirando alguns países ali que tem moeda fraca, como Venezuela, Guatemala, foi dito e feito, cara. A oferta começou a vender de uma forma absurda. E isso porque eu nem tinha parado para poder ver alguns detalhes de idiomas, Porque quando você vai fazer uma tradução, por exemplo, no Google Tradutor, tu pode até experimentar fazer isso com outro idioma para o português. Às vezes ele traduz de uma forma meio merda, assim, meio tipo engessada, meio formal. Como era um teste, eu falei, cara, não vou nem me preocupar com isso, eu vou traduzir aqui como ele tá me entregando e vou colocar no ar. E começou a vender desesperadamente, assim, a oferta, e ela voltou até acho que talvez com mais força do que ela era quando estava em português, porque eu já tinha o feeling e a agressividade que eu precisava para poder fazer ela escalar muito mais rápido do que o tempo que eu tava com ela em português. E aí quando eu vi aquele resultado, cara, minha cabeça explodiu. Porque, sim, antigamente tinha a barreira do idioma, a barreira do sistema de pagamento que não conseguia converter o checkout, as moedas, tinha a própria barreira cultural e também tem uma outra questão que é o nível de consciência. Não significa que tu vai vender alguma coisa aqui pro Brasil que quem vai comprar na Argentina tenha o mesmo nível de consciência, mesmo sendo países vizinhos. Ou, quem dirá se você for vender pra Europa, pra Ásia. Mas por um outro lado, se você já validou uma oferta aqui no Brasil, cara, a tendência é que você consiga já de cara levar essa oferta pra fora do país, para esses idiomas, principalmente o espanhol e o inglês, e, cara, gerar não só os mesmos resultados que tu já gerou aqui, mas resultados até maiores. Porque se você for parar pra pensar, o português é o 6º idioma mais falado no mundo. E o espanhol, em comparação ao português, tem o dobro de pessoas que falam. Então, consequentemente, tem o dobro de pessoas que possam ser o seu cliente, Vocês têm muito mais possibilidade de escala. Isso eu tô falando só do espanhol.
Se a gente for fazer um comparativo do espanhol com o inglês ou do português com o inglês, cara, esse número cresce de uma forma assim substancial. E eu considero isso excelente, porque quando você for para a plataforma de anúncio, na Meta ou no Google, você vai ter um público muito mais amplo, mesmo que seja direcionado, né? Porque, obviamente, por ter mais pessoas que falam aquela língua ali, os grupos de públicos que você tem dentro das plataformas de anúncio, eles são, obviamente, maiores. E, consequentemente, teu poder de escala aumenta. Enfim, depois que eu fiz esse teste, eu praticamente migrei 90% da minha operação para espanhol. Eu aproveitei e não levei somente as minhas ofertas que eu já tinha escalado aqui no Brasil. Eu modelei a oferta de outras pessoas que eu sabia que não estavam utilizando o idioma espanhol e criei as minhas ofertas modelando essas pessoas, melhorando e já com o know-how, né, com toda a experiência que eu já estava acumulando ali para o espanhol, cara, comecei a escalar diversas ofertas que antes eu não trabalhava aqui no Brasil. E uma coisa engraçada que aconteceu comigo e que acontece com a maioria das pessoas que vai internacionalizar uma operação é que você passa a não pensar somente em criar novas ofertas para esse idioma, mas escalar em outros idiomas. Ou seja, criar outras operações para, por exemplo, no meu caso, para o inglês. Você pode botar para o francês também. E aí, automaticamente você faz com que essa oferta ela perdure por muito mais tempo, porque você está levando ela para um público completamente diferente, que tem outro idioma, e você vê que todas as outras operações, todas as outras ofertas que você fez para português, para espanhol, você também consegue, na maioria dos casos, levar elas para esses outros idiomas, como o inglês. E aí tem dois fatores importantes que eu gosto de destacar, que é o seguinte: se você não tem resultado, talvez a sua barreira maior ali para internacionalizar uma operação vai ser a liberação dos teus ganhos dentro da plataforma. Vou dar um exemplo. Na Europa, as pessoas têm uma proteção de garantia de 14 dias, que é diferente aqui do Brasil, que são de 7. Então, se você não tem um relacionamento com a plataforma de pagamento que vai fazer essa operação para você, ela só vai liberar para você esse dinheiro em 30 dias. Ou, na melhor das hipóteses, em 14. Só que se você tem um relacionamento bom e consegue comprovar isso e leva para uma plataforma que consegue operacionalizar isso em várias moedas, aí você já consegue fazer esse recebimento em menor tempo, em 2 dias, e aí isso não atrapalha o seu fluxo de caixa. E o outro ponto é que não necessariamente por você estar vendendo numa moeda mais forte, tipo o dólar ou o euro, você vai pegar aquilo que tu vende aqui por R$200 e vender lá por 400. Também não é por aí. E eu vejo muita gente vendendo essa falsa ilusão de que, tipo assim, passe a vender em dólar e ganhe 6 vezes mais, porque o dólar, comparado ao real, vale 6 vezes mais. Só que na maioria dos casos, um produto que tu vende aqui por 200, tu vai vender proporcionalmente por R$200 lá também. Isso não é uma regra, claro. Isso aí vai depender da tua operação, daquilo que tu vende. Mas na maioria dos casos é assim. Mas isso não deixa de ser um atrativo, justamente pelo que eu falei em relação ao tamanho dos públicos. Enquanto o português é a 6ª língua mais falada, o inglês talvez seja a 1ª ou a 2ª, porque tem acho que o mandarim ali. Então isso por si só já é o suficiente para você escalar como você nunca pensou em escalar, por exemplo, uma oferta em português. E aí a gente chega em 2025, com a facilidade que a gente tem aí pelas inteligências artificiais, cara, que transformam texto, áudio, vídeo, foto. Você consegue fazer esse processo de uma forma muito mais fácil do que quando eu comecei lá em 2021. E para tu ter uma ideia, lá em 2021, você tinha que fazer tudo de forma isolada. E hoje você tem praticamente ali tradução automática, o checkout que já faz a conversão automática com base na localização daquela pessoa que está vendo o teu produto. Então, assim, isso tudo facilitou de uma forma absurda. E não tem por que você hoje não pensar em internacionalizar a tua operação. E o checkout também é global. Ele pega ali a geolocalização da pessoa e transforma a tua oferta para a moeda da onde a pessoa tá. Então você está vendendo ali em espanhol para uma pessoa na Espanha e ela vai pagar em euro. E aí você está vendendo também em espanhol para uma pessoa na Argentina, ela vai pagar em pesos argentinos. E o checkout já transforma a moeda automaticamente, sem você precisar necessariamente direcionar para Argentina ou para Espanha. E isso vale para qualquer idioma e para qualquer moeda. E agora eu vou falar sem modéstia nenhuma. Eu não conheço hoje quem vende em maior quantidade do que eu em relação a países todos os dias. E eu não tô falando nem sobre faturamento ou tipo de negócio. Eu tô falando daquilo que eu faço, eu desconheço quem faça mais do que eu. E só por um fato, eu não perdi tempo lá em 2021 e depois daquilo eu praticamente peguei toda a minha operação em português e coloquei para essas moedas. Então eu ganhei muito mais tempo e muito mais experiência do que as pessoas que tornaram as suas operações de forma híbrida. E o meu recado final é, se a tua operação hoje é 100% Brasil, mas você não tem a barreira logística, ou que você tenha uma logística que consiga atender Europa, América Central, América do Norte, Ásia, internacionalize a sua operação para ontem. Você não vai se arrepender e você vai me agradecer muito por isso. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque em breve eu vou trazer muito mais assuntos como esse.